Olá, como vão? Tudo bem? Quem está assistindo esses vídeos e me conhece pessoalmente, chegou a hora do grande dia. Vou começar a explicar mais ou menos como funciona a minha cabeça com relação às religiões, né? Questão de fé, essas coisas. Primeiramente, eu quero me denominar um agnóstico, deísta, e eu nunca disse que não existem seres, inteligências, energias, qualquer coisa que talvez nos criasse. Nunca, nunca neguei absolutamente isso. Eu só não consigo ver as divindades que o cone abraâmico especificamente vê, tá? Como um Deus único, dono de toda a sabedoria, presente em todos os lugares, que pode fazer qualquer coisa. Não consigo ver esse ser, não me passa pela cabeça. Começando inclusive por eu ser apenas um ser humano. Nenhum ser humano teria essa capacidade. Entenda que se um ser humano entender como é Deus, né, Deus na linguagem abraâmica, eles colocam mais ou menos no mesmo pé de igualdade. Porque se eu consigo entender de alguma coisa, por exemplo, se eu levo meu carro no mecânico e entendo tudo que o mecânico entende, eu me equiparo a ele. Quer dizer, a maioria dos religiosos do cone abraâmico querem se equiparar a Deus no conhecimento. Eles nunca vão dizer isso, mas eles acham que sabem o que Deus quer, acham que sabem o que Deus vai fazer, acham que sabem as vontades dele, né? Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. É muito dolorido para mim e eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, abordando a minha visão, abordando o porquê que eu não consigo nem ver e nem seguir essas doutrinas. Tá? O primeiro passo é que para seguir essa doutrina você precisa ter uma coisa dentro de você que as pessoas denominam fé e crença. Não confundam as duas coisas. Na minha visão, na minha visão. E você pode pegar a questão simples e observar a ação das pessoas que dizem ter as duas, fé e crença. Vamos começar pelo mais simples de se entender, a crença. A crença é uma coisa que você utiliza num grupo. Fazer esse grupo acreditar em algo. Eles creem que existe algo, ou que esse algo vai fazer alguma coisa, bibibi, blá. Simples. A crença ela é normalmente aplicada num grupo. Crer. Você tem que crer, tem que acreditar. Ok? E a fé ela é absolutamente individual. O mesmo grupo de seguidores de religiões do cone abraâmico, em suas inúmeras denominações, lembrando que o cone abraâmico tem três grandes separações. Você tem os judeus, os cristãos e os islâmicos. Ok? Judeus têm umas 4 ou 5 denominações, se não me engano, todas elas muito próximas, pequenas variações. Temos os cristãos, que aí a gente já sabe, porque nós somos um país cristão, nós vemos a quantidade de denominações que tem dentro do cristianismo, cada uma vendendo a sua verdade e se dizendo a certa. Né? Esse é um grande problema. E temos o islamismo. O islamismo também saiu do cone abraâmico. Né? O islamismo também saiu de lá. Do profeta Maomé. Século, se não me engano, século 7. Negócio assim. 4 séculos depois de feita a Bíblia. Então, aí eles fizeram, né? Maomé criou o Alcorão e tudo. Que estranhamente o Alcorão tem. Aí, lógico, tem que haver algumas coincidências com a Bíblia. Mas tem algumas coisas que. Mas vai dar fé e crença de cada um.
Mas eu vou dizer o porquê eu não consigo acreditar nesse Deus onipotente, onipresente e onisciente. Não consigo acreditar na bondade dele, nem na sabedoria, muito menos no senso de julgamento dele. Não, lembra, eu não estou dizendo que ele não existe. Estou dizendo que eu não consigo entender. E a lógica também me diz que não teria como existir. Mas esquece. Estou dizendo a minha visão. A crença é uma coisa que é aplicada a um grupo, onde você quer impor alguma coisa a um grupo. Então aquele grupo tem que acreditar, a crença tem que se moldar dentro daquilo. A crença popular. Até que o nome diz, você não vê fé popular, vê crença popular. Por quê? Porque engloba um grupo. Tá tudo bem? E a fé ela é individual. Tá? Nem a crença, você ainda tem alguns métodos de comprovar, porque você junta um grupo e esse grupo se autocomprova, vamos dizer assim. Eles têm crença numa coisa, fazem rituais específicos para alguma coisa. Você consegue, não vou dizer comprovar a crença, mas você consegue pelo menos moldá-la, você consegue ver a fumaça, você não consegue pegar, mas você consegue ver a fumaça. Vamos usar essa analogia. Consegue ver a fumaça da crença, beleza? Já a fé absolutamente improvável. Não tem como você provar a sua fé para um outro. Você não tem como provar, olha, eu tenho fé nisso. Não há como provar. A própria fé ela é improvável. A gente cai num segundo ponto. A fé ela só vive da dúvida. Apenas da dúvida. O combustível máximo da fé é da dúvida. Tá? Vou explicar. Vou voltar um pouquinho para a crença. A crença não é necessariamente, ela não precisa de uma dúvida. Ela só precisa acreditar que existe. Você entende que você não tem um efeito, um negócio mais grupal, mais só um pacificador. Se todo mundo crê na mesma coisa, se todo mundo tem a mesma crença, automaticamente os atritos são bem menores dentro desse grupo. Você consegue criar um senso de apatia dentro desse grupo. Você consegue amansar esse grupo mais fácil, baseado naquela crença grupal, crença popular. Certo? Tudo bem? Ok. Já a fé, como eu disse antes, ela só vive na dúvida. É muito simples comprovar isso. Muito simples. Por exemplo, eu preciso chegar num cliente muito rápido. Vamos dizer que eu sou um cristão fervoroso. Vamos dizer, eu não vou escolher denominação para não rotular, mas eu sou um cristão. Pode ser católico, protestante, pode ser ortodoxo, pode ser o que for. Então tem a minha fé que Deus vai me ajudar. Fé. Fé é uma coisa que eu preciso ali. Eu tenho fé nisso. Eu preciso chegar num cliente em tal horário. E eu tive algum problema em casa, eu me atrasei um pouco para sair de casa. Eu preciso que o ônibus chegue tal hora no ponto de ônibus para mim pegar esse ônibus e ir para o meu cliente. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Olha só, eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Quando eu chego no ponto de ônibus, o ônibus vem. Eu pego o ônibus. Eu preciso continuar tendo fé? Enquanto o ônibus não chega, eu tenho fé que ele vai chegar. Na hora que eu pego o ônibus, que eu entro dentro do ônibus e ele anda, a fé some. Podemos aplicar a mesma coisa numa cura de doença. Quando a doença está curada, eu vou precisar ter fé que ela vai ser curada? A fé, que é individual, improvável e só vive de dúvidas. Ok? Então, se você usar essas duas ferramentas em conjunto, que foi o que o cristianismo fez durante os seus... O cristianismo não, os três, né? Todo o Cônion Abraâmico usa muito a questão da fé e da crença. Como a crença para amansar o povo e a fé para que você busque coisas que você precisa muito ali, emergencialmente. Quando você consegue, tudo bem. Quando você não consegue, é porque Deus não quis. Esse é o argumento que eles usam. Deus sabe a hora.
Mas entenda que todo esse contexto de fé e crença é extremamente frágil. A fé só vive na dúvida, só na dúvida, certo? Só e absolutamente na dúvida, como eu acabei de citar. Ninguém tem fé de curar uma doença que já está curada. Ninguém tem fé que precisa pegar um ônibus já dentro do ônibus. A fé só vive de dúvida. O grande combustível da fé é a dúvida. E é o que eles implantam na sua cabeça desde sempre. Tá? Eles primeiro começam com a crença. A crença é um negócio mais, né? É mais, como eu disse, mais global, mais grupal. Tanto é crença popular, né? É do povo. A partir do momento que o povo tem aquela crença, todo mundo meio que o rebanho anda sozinho. E anda junto. Estão entendendo? Quando você precisa da fé, é porque você precisa, por exemplo, curar uma doença, por exemplo, para você andar junto com o rebanho. Então eles dizem o seguinte: olha, acredite em Deus, mas tenha fé que você vai conseguir o que você precisa. Você entendeu a diferença dos dois conceitos? Eu estou dizendo isso uma visão minha e assim, de observação. Certo? Não adianta teólogo vir aqui me falar que está errado, porque é o que eu observo. Se eu escrever um 6 no chão, ele pode ver um 9 e eu posso ver um 6. Algum de nós vai estar errado? Nenhum de nós vai estar errado. Desculpa. Negocinho na garganta. Então, só entendam. Eu não consigo entender como uma fumaça consegue se solidificar e ser alguma coisa. Falando da crença. Eu não consigo entender uma instituição, um sentimento que se baseia em dúvida seja positivo. Pode ter qualquer nome. A esperança de ter alguma coisa, a esperança que eu consiga algo, eu posso aplicar vários nomes, né? Eu posso colocar um pensamento positivo, como pensamento positivo, né? Posso dar esse nome, olha, eu vou ter pensamento positivo que eu vou conseguir pegar o ônibus. Então, um pensamento positivo que eu vou conseguir me livrar dessa doença. Pode ser chamado de fé também, é o que os religiosos usam como fé, né? Principalmente no Cônion Abraâmico. Então, eu não consigo ver isso na visão pessoal minha, eu não consigo ver isso como coisas que dê poder a quem o sente. Entenda o seguinte: quando você está no meio de uma bolha, você está dentro de uma nuvem, dentro de uma fumaça, que é a crença popular, que é a crença ali onde todos acreditam, todos andam juntos como um rebanho, isso nunca vai ser bom, certo? Nunca, sim. Na minha visão, você tem que haver debates. E nesse âmbito, ninguém debate. Vocês podem perceber. Quando se juntam todo mundo numa igreja, num culto, alguma coisa, não há debate. Há um líder e a explanação dessa história, né, que eles contam na Bíblia. E é isso, basicamente. A fé ela só vai viver da dúvida. E a crença é uma fumaça que engloba todo um grupo, né? Esse grupo pode ter uma família, 5 pessoas, pode ser um bairro, 1000 pessoas, pode ser um cultozinho, 100 pessoas, pode ser metade do mundo com 3,5 bilhões de pessoas. Então é muito complicado a gente chegar e entender o porquê os líderes religiosos eles usam muito essas ferramentas. A palavra crença e a palavra fé. Entenda que se elas tivessem o mesmo significado, eles com o tempo iam abolir uma. Mas eles usam sempre as duas. Que é justamente o que eu estou dizendo. A crença é uma fumaça
que você põe em cima de um todo. E a fé é individual, é pro que você precisa. É aquele turbo, é aquela coisa a mais que você pode sentir. É isso que eles... Todo mundo tem crença em Deus. Mas se você tem fé mesmo, você vai dar lá 1000zão na igreja. Pequenas referências. Então, esse é o grande problema. Eles utilizam isso para impor as ideias deles. E eu tenho sério problema em aceitar isso como verdade. Porque se você pegar na lógica, né? Para mim se eu preciso acreditar em alguma coisa, é porque ela não é comprovada. Eu preciso acreditar em alguém que disse que é assim. A partir do momento que eu preciso acreditar em alguém que disse que é assim, sem esse alguém me provar absolutamente nada, porque entenda o seguinte, se esse alguém tivesse condições de me provar, eu não precisaria acreditar, tá lá. Entenda, a crença ela também se dissolve na certeza, mais ou menos como a fé. Só que a palavra crença é para um uso mais grupo, né? Mais abrangente. E a fé é individual. É por isso que eu não consigo acreditar nesses caras, né? Eu vou dizer em todos os líderes religiosos, principalmente do cone abraâmico. Nos outros vídeos eu vou explicar até mais coisas de por que eu não consigo. Mas a base principal que esses caras dizem que a gente precisa ter é a crença e a fé. Como eu disse, se fosse a mesma coisa, eles matariam uma palavra e usariam só uma. Para facilitar o entendimento. Mas eles usam as duas. A crença é exatamente isso. É a nuvem e a fé individual. Quando você solidifica as provas, você não precisa mais ter crença. E quando você solidifica a sua necessidade, a sua vontade, no caso da fé, ela também some. Percebam a fragilidade dos dois conceitos. E é por isso que eu não consigo seguir uma linha religiosa abraâmica. Tá? Evidentemente temos pelo menos aí 2000 religiões no mundo, tá? E isso assim, religiões não, denominações como um todo, né? E dentro do próprio cristianismo a gente tem várias, do judaísmo acho que tem poucas, do islamismo acho que tem 2 ou 3 também, denominações diferentes. O islamismo e o judaísmo eles têm pouquíssimas variações, assim, a estrutura ela é muito, a coluna vertebral ela é bem formada. Já no cristianismo a gente sabe a bagunça que é. Existem dogmas antagônicos dentro do próprio cristianismo em suas denominações. Às vezes até em denominações protestantes, que é o maior leque, lógico. Existem coisas bem antagônicas que são ridículas, assim, se você... É que infelizmente o idiota aqui, ele estuda isso, ele estuda as características de cada denominação. E realmente é muito triste o que eu vejo por aí. Essa é a minha visão. Para começar os papos de religião, eu tenho que explicar quais são os pilares e o que eu vejo desses pilares. São a crença e a fé. Sem eles, você não conseguiria seguir nenhuma denominação religiosa abraâmica. Ok? Obrigado a todos. Sei que muita gente vai ficar muito brava com os conteúdos de visão religiosa, mas entendam, é a minha opinião. Eu acho que eu tenho o direito. Quiser me refutar, fiquem à vontade. Quiserem marcar live, marcar podcast, marcar o que quiser, eu estou disposto, estou disponível e disposto a fazer qualquer coisa que vocês precisam. Obrigado a todos.